Como calcular centímetros cúbicos? Calculando o volume de uma caixa em centímetros cúbicos. Meça o comprimento, largura e profundidade em centímetros. Tudo o que é preciso para se calcular o volume de um espaço retangular são os valores de suas dimensões em centímetros. Pode ser necessário medir fisicamente um objeto ou converter para centímetros uma outra unidade de medida. Por exemplo, se quisermos achar o volume de uma geladeira, será necessário achar a medida de seu comprimento, largura e profundidade em centímetros. Digamos que nossa geladeira tenha 125 centímetros de comprimento, 60 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Escreva o comprimento de seu objeto. O primeiro passo ao usar esse procedimento para calcular um volume é anotar no papel as dimensões do objeto. Você pode multiplicar as dimensões em qualquer ordem. Aqui vamos anotar o comprimento primeiro. Em nosso exemplo devemos escrever 60 primeiro se nossa geladeira tiver 60 centímetros de comprimento. Multiplique o comprimento pela largura do objeto. Depois multiplique a primeira medida por uma das outras. Multiplique novamente as medidas em qualquer ordem. Aqui vamos multiplicar o comprimento pela largura. Em nosso exemplo vamos multiplicar 60 vezes 50. A largura. 60 vezes 50 igual 3.000. Multiplique sua resposta pela profundidade do objeto. Para finalizar, multiplique a resposta que você obteve pela medida restante. Em nosso caso, isso significa multiplicar o produto do comprimento e largura do objeto por sua profundidade. Em nosso exemplo vamos multiplicar 3.000 vezes 50. A profundidade. 3.000 vezes 50 igual a 150.000. Indique que a resposta está em centímetros cúbicos. Você já sabe que a resposta está em centímetros cúbicos. Mas outras pessoas não. Use as expressões e sinais corretos para identificar que a resposta está expressa em centímetros cúbicos. Entre algumas formas de se expressar o resultado estão: centímetros cúbicos, centímetros ao cubo, cc, cm3. Calculando o volume de outros formatos. Calcule o volume de um cubo com a fórmula C3. Os cubos são prismas retangulares, caixas, que apresentam todos os lados e ângulos iguais. Dessa maneira o volume do cubo pode ser definido como comprimento vezes largura vezes profundidade igual a comprimento vezes comprimento igual a comprimento 3. Para que sua resposta fique em centímetros, assegure-se de que a unidade de medida do comprimento esteja em centímetros. Calcule o volume de um cilindro com a fórmula V igual a APR2. Cilindros são objetos sem arestas e com duas faces circulares do mesmo tamanho. Com a fórmula V igual a APR2, onde V igual a volume, A igual a altura, e R igual ao raio do cilindro. A distância entre o centro das faces circulares e a borda delas. Pode-se descobrir o volume do cilindro. Certifique-se de que as medidas A e R estejam em centímetros. Calcule o volume de um cone com a fórmula V igual a 1/3 APR2. Os cones são objetos sem arestas e com uma base circular que se afunila até um ponto. Com a fórmula V igual a APR 2/3, onde V igual a volume, A igual a altura,
e R igual a raio da base circular do cone. É possível chegar ao volume do cone. Da mesma maneira que no passo acima. Assegure-se de que as medidas H e R estejam em centímetros. Calcule o volume de uma esfera com a fórmula V igual a 4/3 π/3. As esferas são objetos tridimensionais perfeitamente redondos. Com a equação V igual a 4/3 π/3, onde V igual a volume e R igual ao raio da esfera, distância de seu centro até a borda, é possível chegar ao volume da esfera. Assim como no passo anterior, verifique se a medida R está expressa em centímetros.